Bom dia, Josué. Bom dia, professor. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda parte aí da disciplina, né? Que nós vamos trabalhar com lógica, né? E, assim, a ideia de trabalhar com lógica era tentar achar alguma coisa que vocês conseguissem aí aplicar na física aí como modo de explorar conceitos de física. E, pensando um pouco no assunto, eu pensei aí em trabalhar com Arduino, né? Então, assim, nós vamos utilizar o ambiente remoto por enquanto, né? Existe um ambiente remoto onde nós podemos fazer alguns experimentos utilizando Arduino, que se chama Tinkercad, mas aí com a volta progressiva aí do Instituto ao momento presencial e como a nossa turma é pequena, nós vamos conseguir também aí fazer práticas utilizando o hardware Arduino, né? Então, a possibilidade de vocês fazerem experiências práticas no laboratório de Arduino lá do Instituto, né? Então, a ideia é que nós consigamos aí explorar o Arduino e produzir aí alguns experimentos que explorem conceitos de física, que deixem conceitos de física mais práticos, né, mais visuais aí para os futuros alunos que vocês vão ter ao longo aí da carreira de vocês, né? Então, quando nós falamos em Arduino, nós falamos num conceito de hardware e software, né? Então, por isso, nós vamos explorar um pouco aí nessa aula de hoje, desses dois conceitos, né? Entender um pouco o conceito de hardware, entender um pouco do conceito de hardware de entrada, hardware de saída, e fazer aí uma visão geral aí do Arduino para que na próxima aula nós já consigamos aí fazer alguma experiência prática. Então, o que seria o hardware, né? Então, um hardware dentro do sistema computacional, quando nós falamos em sistema computacional, no sistema computacional ele tem três elementos, né? Então, você teria hardware, software e pessoas, né? Então, eles chamam de hardware, software e people. Então, seria uma pirâmide aí onde o people, as pessoas, estão no topo da pirâmide e elas consomem aí recursos combinados de hardware e software. Então, hardware seria a nossa parte física, né? Toda a parte de dispositivo, física do dispositivo seria o nosso hardware, né? Então, tudo que se pode tocar, né? Então, todos os elementos aqui, câmeras, roteadores, gabinetes, HDs, cabos, toda a parte física, né, que compõe um sistema computacional é chamado de hardware. Lembrando que esse hardware pode ser classificado aí conforme a sua utilidade, né? Então, uma das classificações do hardware seria você tem aí o seu gabinete que armazena toda a estrutura do seu computador, inclusive o processador, e dentro do processador se encontra a CPU, né? Então a CPU ela é parte do meu processador, apesar das pessoas chamarem o gabinete, aquela peça de CPU, mas a CPU na verdade é a unidade central de processamento, ela é parte interna do meu processador. Então, isso aí geralmente é pegadinha de malandro em muito concurso. Então, quando vocês forem fazer concurso, lembrem que aquela parte interna, aquela parte que você pega, que você liga os componentes nela, é chamada de gabinete. O CPU ela é uma parte interna do seu processador. Então, entre as partes que compõem o processador, existe a CPU. Então, os dispositivos periféricos
são os dispositivos que nós utilizamos aí para fazer entrada, manipulação e visualização de dados, né? E são geralmente divididos em 3 grupos, né? Então, de entrada, né? Então, dispositivos que capturam dados do mundo real para serem armazenados, né, no computador. Então, desde eu escrever uma carta, capturar uma imagem, capturar um som, ou capturar aí a cópia de um documento, tudo isso é uma entrada. Então, todo dispositivo computacional vai ter o processo de entrada, processamento e saída, né? Então, eu tenho que fazer uma entrada de um conjunto de dados. Essa entrada do conjunto de dados vai ser feita pelos meus periféricos de entrada, fazer o meu processamento, que vai ocorrer dentro do meu processador. Então, vou ter um conjunto de programas que vão ser processados dentro do processador, juntamente com os dados, para que me gere aí uma combinação de dados que me gere uma saída. Então, nossos dispositivos de entrada, aqui alguns exemplos de dispositivos de entrada, né? Então, teclado, microfone, mouse, câmeras, scanners, e existem também outros dispositivos, leitor biométrico, né? Então, existem inúmeros dispositivos. Tudo que está capturando algum dado do mundo externo para ser manipulado pelo computador seria um dispositivo de entrada. Dispositivo de saída, né? Então, são os dispositivos aí que, depois do processamento, me apresentam os dados aí processados, né? Então, inicialmente, nós tínhamos aí somente a impressora, né? Então, nos primórdios aí da computação eletrônica, nós tínhamos somente a impressora. Com o passar do tempo, foi evoluindo, surgiram os primeiros monitores, impressoras nos mais variados formatos, né? Então, até hoje em dia, impressoras 3D, né? Então, na verdade, em vez de eu imprimir um papel, eu desenho, crio um objeto e consigo imprimir esse objeto nessa impressora. Então, hoje nós temos aí inúmeros dispositivos de saída também, né? Caixas de som, né? E entre outros, né? Então, aqui seriam alguns dispositivos aí, alguns exemplos, né? Hoje em dia nós temos inúmeros exemplos aí de dispositivos de saída, né? E dispositivos de entrada e saída, que efetuam ao mesmo tempo captura de dados e apresentam dados. Então, nós teríamos aí as multifuncionais, a mesa digitalizadora. Então, no próprio campus, nós temos uma mesa digitalizadora semelhante a essa que está sendo apresentada na foto, né? Então, ela apresenta a imagem e por meio das canetas que eu uso no teclado, no monitor touch, eu consigo fazer desenhos, né? E através disso eu consigo criar aí artes digitais, né? Roteadores, né? Então nós temos aqui entrada e saída de dados, né? No caso entrada de requisições e saídas de respostas, né? Então todo o processo de navegação da internet nós utilizamos aí envio de requisições e recebimento de respostas aí dos sistemas que compõem a internet. E softwares, né? Então, quando nós falamos em softwares, os softwares são toda a lógica, então toda a inteligência que existe dentro de um computador é um software, né? Ou um conjunto de softwares, né? Então, se nós formos
fazer um texto, eu preciso de um software para digitar um texto. Se eu for acessar a internet, eu preciso de software para acessar a internet. Se eu for fazer cálculos matemáticos complexos, eu preciso de softwares para fazer esses cálculos. Então, softwares são estruturas que combinam em diferentes algoritmos, né? Os algoritmos são soluções para um determinado problema, né? Então, eu tenho um problema e eu tenho um conjunto de passos lógicos para resolver aquele problema, e quando eu transformo aquele conceito inicial da solução dos passos lógicos em algo computacional, eu estou transformando um algoritmo em um software. Então, às vezes, um software é um conjunto de algoritmos. Por quê? Porque quando eu falo em algoritmos, eu tenho um problema delimitado, um problema que eu consigo visualizar maneiras de solucionar. E o software, às vezes, resolve inúmeros problemas e, por isso, nós dizemos que um software pode ser um conjunto de algoritmos. E daí? Como o computador faz coisas tão legais? Como o computador se tornou a máquina tão imprescindível na nossa vida? Lembrando que nós falamos de computador, nós estamos extrapolando a ideia simplesmente do computador, do desktop ou do notebook, né? Veja que muitas vezes nós falamos em computador, nós estamos falando até em dispositivos móveis, né? Os mobiles, como os celulares, né? Porque hoje nós temos um poder de processamento imenso no nosso bolso, né? Hoje os computadores disponíveis no mobile são mais poderosos do que muitos computadores que nós usávamos na década de 90, né? Então, hoje qualquer celular básico tem muito mais poder de armazenamento e processamento do que um computador de mesa da década de 90, para vocês verem o tamanho da nossa evolução, né? Eu, particularmente, me assusto com o tamanho da evolução e a velocidade com que isso está acontecendo, né? Eu comecei a trabalhar aí com computação aí no começo dos anos 90, então, eu tive contato com os primeiros computadores, os primeiros softwares no começo dos anos 90, e eu fazendo análise do que eu trabalhava, do quais eram os recursos que eu tinha e do que eu podia fazer no começo dos anos 90, e do que eu tenho, e do que dá para ser feito hoje, chega a ser assustador, né? Então, assim, foi os últimos 30 anos aí, foi uma evolução muito grande na área de computação, e isso está impactando em todas as áreas do conhecimento, né? E o que não é diferente também na educação, né? Então, a educação hoje não dá para se pensar em educação sem pensar aí na familiaridade com a tecnologia e entender um pouco da tecnologia, entender um pouco de como a tecnologia pode impactar a nossa vida, né? E como os nossos alunos consomem tecnologia e como eles vão produzir novas tecnologias, né? Então, até porque hoje o emprego do futuro não é o emprego braçal, né? Cada vez mais vai ser um emprego de criar soluções, de pensar em novas soluções. E criar e pensar em novas soluções é intrinsecamente ligado com tecnologias computacionais hoje em dia, né? Então, o primeiro termo aí que nós podemos pensar aí quando nós falamos em computação, quando nós tentamos pensar um pouco em criar soluções computacionais, seria o algoritmo, né? Então, eu tenho um problema aqui, como está mostrando a figura aqui, só em termos ilustrativos, eu tenho um problema bem
determinado, né, um problema bem delineado, que seria fazer o pirata chegar ao tesouro, né, e eu tenho que fazer com que criar um conjunto de instruções, de passos lógicos para que o pirata chegue ao tesouro da maneira mais eficiente possível, né? Então, quando nós falamos em algoritmo, nós temos problemas bem conhecidos e delineados para que nós consigamos, por meio do estudo desse problema, desenvolver soluções aí, um conjunto de passos que resolvam esse problema. Então, aqui nós temos algumas definições acadêmicas aí de algoritmo, né? Então, um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Então, se nós formos pensar desta maneira, extrapolando tecnologia, né? E olhando desde do começo, de quando começou a se falar em algoritmo, a matemática e a física são ciências que utilizam bastante algoritmo, né? Pois a resolução de inúmeros problemas aí dentro da matemática e dentro da física é uma sequência finita de passos que levam à execução da solução daquele problema, né? Então, eu quero calcular velocidade média, quero calcular movimento, quero calcular aí inúmeras coisas dentro da física, eu utilizo aí uma sequência finita de passos, né, para efetuar o cálculo, né? Daí, pensando um pouco mais aí de forma informal, podemos dizer que o algoritmo é uma receita, né, uma sequência de instrução que dão cabo de uma meta específica, né? E uma questão muito importante é que essas tarefas não podem ser redundantes, né? Então, não posso ficar fazendo a mesma coisa em várias instruções, e nem subjetivas, né? Então, eu tenho que ser muito claro para cada instrução que eu estou escrevendo, para que, independente de quem leia o algoritmo, consiga executar da mesma maneira que eu pensei. Então, existe uma formalidade, né, na hora da construção do algoritmo. Como nós não vamos nos aprofundar muito em português estruturado, pseudocódigo, nós já vamos até olhar diretamente para uma linguagem de programação, eu muitas vezes não vou fazer com vocês aí um depara, né, da linguagem falada, né, para uma linguagem de programação. Mas, quando nós fazemos um curso de lógica mais aprofundado, lógica de programação mais aprofundado, nós temos aí estruturas, né, de português, né, chamado português estruturado, onde nós representamos, fazemos a primeira representação do nosso da nossa solução para uma situação, um problema, usando essa linguagem, né? Mas, no nosso caso, nós já vamos direto para uma linguagem de programação. O máximo que nós vamos fazer, muitas vezes, tentar fazer aí um depara com a linguagem do nosso dia a dia. Então, nós temos aí no algoritmo sequência simples, né? Qualquer coisa que eu queira resolver no meu dia a dia, eu tenho uma sequência simples. Vejam que, independente da tarefa, eu tenho que dizer passo a passo o que deve ser feito. Por quê? Porque, diferentemente do humano, que já traz uma experiência de vida, e muitas vezes, quando eu deixo lacunas dentro de uma determinada instrução pela experiência de vida, o ser humano termina preenchendo essas lacunas na hora de executar o processo. O computador, ele é uma máquina que não
por enquanto, não tem experiência de vida. Ele é uma máquina que executa instruções, né? Então, nesse sentido, eu tenho que dizer de forma bem clara cada passo que a máquina vai fazer, né? Então, por isso, nós temos aí um verbo, né, por linha, e as instruções aqui são bastante claras, né, para que não haja diferentes interpretações, né? Então, sempre quando nós pensamos em algoritmo, nós temos que ter muito claro que eu tenho três passos bastante importantes. Eu tenho três etapas bastante importantes do meu algoritmo, seja um algoritmo simples ou seja um algoritmo, por exemplo, para desenvolver uma inteligência artificial. E uma inteligência artificial nada mais é do que um volume gigante de dados que vai ser analisado por algoritmos que vão tentar determinar padrões desses dados para executar futuras projeções, né? Então, digamos, eu quero ensinar uma máquina, um computador a pilotar um carro. Então, vou passar inúmeras situações, dado de inúmeras situações para esse computador, vou fazer testes, né? O computador vai fazer testes com esses dados para tentar determinar um padrão para cada cenário, né? Que foi passado para esse computador, para que no momento que ele se deparar com a situação semelhante ao cenário que ele já tem, que já foi apresentado a ele, ele consiga dar a melhor resposta possível. Isso se assemelha muito com o modo como nós humanos resolvemos problemas, né? Nós temos aí a nossa experiência de vida, né? Nós vamos ao longo do processo acumulando dados sobre as mais diversas situações e conforme outras situações semelhantes a que nós já presenciamos, que nós já temos experiência, acontecem, nós buscamos aí na nossa memória as possíveis soluções para aquela situação. Então, basicamente, o que eu vou, todo o sistema vai ter, né? Nós vamos pensar sempre em algoritmos em três partes que são fundamentais na hora de resolver esse problema, né? Então, a primeira parte vai ser a entrada, né? Eu vou receber entrada de dados, aqui eu pus via teclado, mas esses dados podem ser recebidos via sensores, né? No caso do Arduino, eu posso ter sensores, eu posso ter botões, eu posso ter até teclados alfanuméricos, então tem inúmeros dispositivos que eu faço a entrada dos dados, eu capturo dados do meio para que na próxima etapa eu possa manipular esses dados, né? Então possa pegar um conjunto de dados, combiná-los esses dados de maneira diferente para que esses dados tenham algum sentido, se tornem informação útil, né? Lembram lá na primeira aula que nós falamos de dado, informação e conhecimento? Então, a ideia do processamento é eu pegar um conjunto de dados que inicialmente parece não fazer muito sentido, fazer uma manipulação desses dados, uma organização desses dados, uma análise desses dados, para que no final nós tenhamos alguma informação, alguma combinação de dados que faça sentido. Então, nós podemos fazer aí análise estatística, podemos fazer simplesmente ordenação dos dados ou cálculos das mais variadas formas para que esses dados façam algum sentido. E, por fim, nós temos aí a saída dos dados, né? Então, depois que eu fiz todo esse processo aí de manipulação, de organização dos meus dados, eu apresento esses dados ou armazeno esses dados de alguma forma.
Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Aqui é um bem introdutório, né? Só para a gente se situar, né? Vamos lá. Então, fazendo analogia, né, com conosco, né? Como eu falei para vocês, qualquer solução computacional, mesmo as mais complexas, como inteligência artificial, né, utilizam conceitos aí que já são comuns a nós, né? Que muitas vezes nós fazemos até sem perceber, né? Para nós entra tanto no piloto automático que a gente faz as coisas, resolve coisas complexas, às vezes até sem perceber, né? Então, como entrada, nós temos a nossa percepção, né? Sensorial, né? Nós temos aí o tato, a visão, o, o paladar, o olfato, né? Então, que na verdade todos esses sentidos são entradas, né? Então, o que o cérebro necessariamente recebe são impulsos elétricos, né? E através da análise desse impulso elétrico numa determinada região do cérebro, ele reconhece aí uma informação. Então, quando eu enxergo algo, na verdade, o meu olho está recebendo diferentes comprimentos de ondas luminosas, tenho estruturas no fundo do olho, chamado cones e bastonetes, são responsáveis por tratar luz e os diferentes comprimentos de onda, né? Para eu enxergar as cores, enxergar sombras e enxergar contraste. E a partir desse conjunto de sinais, né, que o olho capturou, se transmite para o cérebro, né? E o cérebro processa e nós temos aí a ideia de visão. E dependendo do que eu vejo, né? Eu consigo fazer dedução, consigo fazer cálculos, consigo visualizar situações de perigo e, baseado nas minhas experiências anteriores, eu vou fazer uma saída, seja uma saída de cálculo, seja uma saída de uma determinada atitude, seja uma saída de comunicação. Então, eu vou fazer as minhas saídas aí conforme os dados que eu vou recebendo. E a máquina trabalha da mesma maneira. Então, vamos pensar num problema bem simples, né? Calcular a média aí de um aluno que realizaram 4 provas, né? Então, para nós, né, nós já fazemos isso aqui, ó. Média final é igual a nota das 4 provas dividido por 4. Então, para nós, isso aí é fácil. Mas se eu for traduzir isso para um computador, eu tenho que pensar o que ele precisa, né? Eu vou fazer aí, primeira pergunta. Quais são as minhas entradas de dados? Né? O que eu tenho que informar aí para que seja possível ser feito o cálculo da média? Então, o que eu tenho que informar seriam as 4 notas, né? O valor das 4 notas. Qual vai ser o processamento que vai ser utilizado? Então, que operação eu vou utilizar? Então, a operação que eu vou utilizar nesse caso é a soma das 4 notas, né? Lembrando que eu tenho que somar primeiro as 4 notas para depois fazer a divisão pelo número de elementos. Então, no caso aí, dividir por 4. Então, esse seria o meu processamento, né? E, por fim,
quais serão as minhas saídas? Nesse caso, vai ser aí a média final dos alunos que foram informados ao sistema. Então, vejam que sempre, qualquer problema que eu for resolver dentro de computação e dentro de automação, eu vou usar aí essas 3 perguntas, buscar responder aí essas 3 perguntas. E quando nós fazemos aí uma representação inicial da minha solução, né? Então, tenho um problema e preciso fazer a representação inicial da solução desse problema. Eu tenho algumas maneiras de representar essa solução, né? Antes de efetivamente passar para uma linguagem de computação formal, né? Então, aquilo que eu falei, a primeira delas é o português estruturado, né? Que seria uma maneira de escrever mais próxima, né? De como se escreve dentro de uma linguagem de programação formal, né? Os fluxogramas, né? Que na verdade o fluxograma ele não foi algo criado pela computação. O fluxograma é algo que o pessoal da administração usa, né? Para representar aí o fluxo de processos, né? Então, como no nosso caso nós precisamos representar fluxos de processos, nós tentamos aí utilizar a mesma representação da administração. Até porque, muitas vezes, quando nós estamos desenvolvendo software, principalmente dentro da indústria, nós vamos conversar diretamente com a administração. Então, nós precisamos aí ter uma linguagem de comunicação entre áreas diferentes e que as duas áreas entendam bem. Então, por isso, se usa o fluxograma. Só que as soluções ficaram cada vez mais complexas, né? Os problemas resolvidos pela computação e as soluções propostas ficaram cada vez mais complexas. Então, para dar conta dessa complexidade, se criaram novos diagramas, novas representações, chamados diagramas UML, que são representações específicas aí da computação. E como eu escolho depois? Fiz a minha... criei a minha solução, escrevi o meu algoritmo para resolver uma determinada situação, problema. Como que eu escolho a linguagem de programação específica para escrever o meu algoritmo? Eu tenho que analisar algumas coisas, né? Então, eu tenho que analisar qual o tipo de hardware que eu estou usando. Eu estou usando um hardware para mobile? Eu estou usando um desktop? Eu estou usando um notebook? Eu estou usando um tablet? Então, assim, o tipo de hardware vai me dizer as possíveis linguagens de programação que eu vou utilizar. Eu estou usando um microcomputador ou estou usando um microcontrolador? Porque um Arduino ele é um microcontrolador. Ele tem um poder de processamento limitado, né? Porque quando nós falamos de dispositivos móveis, quando nós falamos de computadores, nós temos aí, além da questão do hardware, nós temos o sistema operacional, né? E quando nós falamos de microcontrolador, não existe o conceito de sistema operacional no microcontrolador. Então, aí é uma diferença. E para cada sistema operacional também você tem diferentes tipos de linguagem de programação. Também tem que analisar se eu vou executar a minha solução na internet e essa mesma solução vai rodar em diferentes tipos de hardware, diferentes sistemas operacionais, né? Então, hoje, por isso que as soluções baseadas em web, né, ganharam muita força, porque para você rodar a solução web, basta você ter um navegador, ter um browser
independente do sistema operacional, a minha solução vai funcionar do mesmo jeito. Então, hoje, muitas das soluções computacionais são baseadas em web, né? Navegação web, porque facilita a questão de não precisar desenvolver diferentes códigos, né? Então, usar diferentes linguagens de programação para representar a mesma solução para diferentes dispositivos. Então, vamos pensar aqui num outro exemplo básico, né? Para somar dois números qualquer. Então, vou escrever o primeiro número no retângulo A, vou escrever o segundo número no retângulo B, vou somar o valor do retângulo A com o retângulo B e colocar o valor aí dentro do retângulo C. Então, isso aí seria uma outra maneira aí de eu representar um algoritmo. Então, vejam que qualquer problema que eu tenha aqui resolver, eu posso utilizar um algoritmo para resolução de problemas. E eu tenho aqui algumas dicas, né? Aqui é mais uma dica para quem for trabalhar aí com algoritmo propriamente dito, né? Vocês têm na física e na matemática existem representações dos algoritmos muitas vezes muito mais numéricas, né? Do que o que nós vamos olhar aqui, né? Então, aqui quando nós falamos em algoritmo, nós temos aqui que eu tenho que utilizar uma frase por verbo, tenho que utilizar termos claros para que mesmo quem não é da área consiga entender, né? Usar frases curtas e simples, né? Ser objetivo e não usar palavras que têm duplo sentido. Então, quando nós usamos uma linguagem de programação, eu já tenho um conjunto de instruções, um conjunto de palavras que são bem delimitados aí para que não haja problemas aí na utilização de uma linguagem de programação. Então, aqui agora nós já entramos no que é Arduino, né? Então, aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, né? Quando nós falamos de Arduino, ele é uma plataforma eletrônica de código aberto, de código e hardware aberto, né? Então, qualquer pessoa pode fazer uma versão do hardware Arduino, né? A única coisa que os mantenedores da plataforma Arduino pedem é que esse hardware baseado em Arduino tenha o sufixo ino no nome, né? Então, eles são um grupo de pesquisadores italianos, né? Que pretendiam desenvolver uma plataforma aí para prototipação que fosse robusta e, ao mesmo tempo, fácil de ser usada. Então, eles desenvolveram um hardware, né? Que é o nosso microcontrolador, e desenvolveram um ambiente de programação, né? Então, eles se utilizaram numa linguagem de programação conhecida, chamada C++, e desenvolveram uma biblioteca, uma versão dessa linguagem específica aí para o controle do Arduino. O que eu posso fazer? Eu posso fazer captura de dados através de sensores, botões, teclados, né? E posso transformar em saídas essas leituras, né? Através de ligar motor, ligar um LED, ligar aí contator e outros dispositivos aí que nós queramos fazer o acionamento aí dependendo da nossa necessidade. Então, se vocês acessarem, né, o site do Arduino, né, então o arduino.cc, vocês vão
encontrar aí várias coisas dentro do site. Então, vocês vão poder fazer aquisição de placas, fazer aquisição de sensores, vão poder assistir tutoriais, né? Visualizar projetos, baixar o software Arduino, né? E baixar bibliotecas para usar determinados sensores, né? Então, imagine assim, eu tenho o Arduino quando foi desenvolvido, e quando foi desenvolvida a linguagem, né, para fazer a programação do hardware Arduino, você tinha lá um conjunto de dispositivos de entrada e saída. E com a popularização do Arduino, esse conjunto de dispositivos de entrada e saída foram ampliando, né? Então, eu não tinha recursos suficientes na linguagem para acessar esses novos hardwares que foram surgindo. Para isso, então, os fabricantes desenvolvem um conjunto de recursos, né, para utilizar esses hardwares e disponibilizam esses recursos, esse conjunto de códigos, dentro de um pacote chamado bibliotecas. Né? Então, e dentro do site do fabricante e dentro do site da própria Arduino, eu tenho a possibilidade aí de baixar essas bibliotecas, né? Essas funcionalidades ampliadas aí para utilização de novos hardwares. Então, eu tenho a minha parte física, né? Então, existem inúmeras placas, né? Então, aqui, todas essas diferentes placas aqui são placas Arduino, né? Então, nós temos placas de Arduino que têm possibilidade de acesso à internet para controlar dispositivos por meio de conexão internet, por meio de leituras internet ou enviar dados de leitura para um repositório na internet. Nós temos placas aqui, essa redondinha aqui é uma placa que a gente chama de Arduino vestível. Quando eu quero fazer algum dispositivo vestível, eu posso usar essa plaquinha redonda aqui, eu posso usar essa menor, então eu tenho placas aí para diferentes aplicações do Arduino. A padrão que nós vamos achar tanto no simulador quanto no campus é o Arduino Uno, né? Essa placa aqui que nós vamos estudar um pouco da estrutura dela ao longo da aula. E nós temos também a interface de programação do Arduino, né? Então, nós temos aqui um ambiente de programação Arduino que nós vamos escrever os nossos códigos aqui, vamos fazer a verificação, né? Então, o ambiente de desenvolvimento aqui possibilita fazer a verificação, fazer a transformação do texto que nós escrevemos aqui numa linguagem de programação em um código binário, para que esse código binário seja enviado para o Arduino. Então, aqui nós temos inúmeros sensores, né? Então, sensor de temperatura e umidade, sensor de temperatura de solo, sensor ultrassônico, sensor infravermelho, sensor de fumaça, sensor de água, relé, né? Então, tem inúmeros sensores aqui que podem ser conectados ao Arduino aí para fazer entrada de dados. Todos esses sensores aqui que estão disponíveis aqui podem fazer entradas. Eu tenho um sensor de radiofrequência que pode ser processo de entrada e saída. Então, tem um sensor ultrassônico também, que é um sensor aí que faz uma entrada e saída também. Então, tem inúmeros sensores aqui que podem ser conectados ao Arduino e capturar dados aí ou gerar dados para que nós possamos fazer os nossos experimentos. Então, basicamente, sempre que vai acontecer, eu vou ter uma entrada de dados, né? Os meus
códigos, meus programas dentro do Arduino vão fazer aí a interpretação e a manipulação desses dados para que eu gere uma nova saída de dados aqui. Então, essa saída de dados pode ser dados propriamente ditos ou podem ser ações, né? Então, ligar o motor, acender um LED, mudar aí um funcionamento de algum outro dispositivo que esteja conectado no Arduino. Então, esses dados de saída podem ser não necessariamente dados que eu consiga ver, matemáticos, mas sim ações, né? Então, aqui são dispositivos de entrada de dados, né? Então, acelerômetro, eu posso fazer acelerômetro, medir, né, a movimentação, né, do acelerômetro, as chaves em geral, sensor de luz, sensor de temperatura, o radiofrequência, USB, né? Então, a porta USB que existe no Arduino, ela pode também ser uma porta de entrada e saída de dados, como nós vamos ver aí ao longo do curso. E os inúmeros sensores que nós vamos ver também ao longo aí do curso, podem fazer diferentes entradas aí dentro para o meu Arduino. E tenho os dispositivos de saída. Então, posso LED, né? Display de 7 segmentos, matrizes, né? de LEDs para escrever aí, fazer um painel, um buzzer, que seria um alarme, né? Então, o sensor de ré de um carro, por exemplo, poderia utilizar de um buzzer, utiliza de um buzzer, né? Servomotores, né? Então eu quero fazer uma movimentação e eu quero ter controle do ângulo que eu estou movimentando o motor, quantos graus eu vou girar esse motor, eu posso usar um servomotor que eu tenho esse controle, um motor para simplesmente eu gerar movimento que eu posso ter controle de velocidade, mas não necessariamente controle do grau de movimento que esse motor vai fazer, seria um motor DC. E o display LCD também aí, que já foi muito utilizado aí em até dispositivos móveis, né? Hoje em dia é utilizado em outros equipamentos aí na área de automação, mas também continua sendo bastante utilizado. Então, no campus, basicamente, nós temos dois modelos, né, de placas, né? O que mais nós temos é o Arduino Uno, né? A placa que existe em maior número no campus, mas também nós temos o Arduino Nano, dependendo do projeto que vai ser construído. Você precisa aí de um hardware, né, que ocupe um espaço menor, então por isso nós temos aí também o Arduino Nano. A nossa interface, né? Então, por enquanto, no remoto, nós vamos ver que nós não vamos utilizar essa interface e vamos utilizar a interface do simulador, do Tinkercad, né? Então, na interface, basicamente, eu tenho aqui esse botão de Vzinho, que é verificar, a setinha aqui, que é fazer o upload dos Sketch no Arduino, né? Então, os códigos que nós desenvolvemos no Arduino é chamado Sketch, né? Temos o botão aqui para novo arquivo, um botão para abrir arquivo e um botão para salvar. Lembrando que os botões aqui têm um erro de interface aqui, porque essas setas aqui para cima e para baixo não são necessariamente padrões, né? Quando nós falamos de interface de usuário, esse setinha, mas no Arduino se utilizou, né? Aqui no topo à direita eu tenho o botão para abrir o monitor serial, né? O monitor serial seria um local onde eu faço visualização de dados, né? Que o Arduino está manipulando. Eu posso fazer aí uma saída de dados ou uma entrada de dados por meio do monitor serial, né? E aqui eu tenho a área principal do meu sketch, né? A área principal do meu sketch eu tenho a minha área de código, né? Onde eu tenho as duas estruturas principais, que é o void setup
e o void loop. Então, são as estruturas de programação principais. Aqui embaixo, nessa parte preta aqui, eu tenho a área onde, dependendo do que eu executo aqui, ele vai dar aqui os avisos, né? A área que eles chamam de área de debugging, né? Então, se eu faço a verificação no código, ele vai me dizer se está tudo ok, se tem algum erro no código. Se eu faço o upload do código, geralmente quando eu faço o upload do código, ele também faz uma verificação e me diz aqui se a verificação está ok, se o código foi subido para a placa, se a comunicação entre o computador e a placa está ocorrendo de maneira correta. Deixei aqui alguns links, né? Eu vou subir depois para vocês aqui essa apresentação, e esses links aqui tem um pouco aí da história do Arduino, alguns documentários aí explicando um pouco de como o Arduino surgiu e por que ele surgiu. E, assim, como curiosidade, eu acho legal vocês assistirem aí esses documentários, né? E aqui nós temos a nossa placa Arduino aqui e as funcionalidades de cada pino. Então, primeiro, olhando aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita, o primeiro pino aqui é o análogo reference pin. Então, eu vou fazer uma leitura por meio desse pino para ver os sinais analógicos que vai estar sendo a base de sinal referência analógica. Então, para analisar como eu estou recebendo sinal analógico. O digital ground seria o pino neutro, né? O pino neutro do circuito, negativo aí do meu circuito, né? Tenho as entradas e saídas digitais, né? Então, da porta 13 até a porta 12 são pinos de entrada e saídas digitais que eu posso utilizar aí nos meus projetos, né? Os pinos que tem tipo um tracinho na frente, que vocês vão ver que é na verdade, um tio, eles são as portas PWD, né? Então são portas que eu posso, são portas digitais que eu posso emular o funcionamento analógico nessas portas. Então, quando eu quero fazer uma saída analógica emulada, eu posso usar essas portas PWD aqui, essas portas sinalizadas. E o pino 0 e 1 são o pino 1 comunicação serial de saída, né? E o pino 0 comunicação serial de entrada. Então, quando eu quero transmitir dados via Bluetooth, quero transmitir dados via radiofrequência, via protocolos de rede, eu utilizo esses dois pinos. Eu conecto o hardware de recepção e transmissão nesses dois pinos aí. Tem o botão para resetar o Arduino, então eu estou com o Arduino funcionando. Não quero desligar, mas eu quero reiniciar o funcionamento do Arduino. Eu posso resetar o botão. Eu quero conectar mais de uma placa Arduino, fazer duas placas Arduino funcionarem como fosse uma só. Então, eu tenho esses pinos aqui, Circuit Serial Programmer, né? Aqui embaixo eu tenho o meu microcontrolador, né? Então, nesse hardware aqui, o ATmega 328, né? Então, o microcontrolador, ele é uma versão muito básica, né? de um dispositivo que pode efetuar processamento, né? Aqui embaixo eu tenho meus pinos analógicos, né, de A0 até A5, então são as minhas entradas analógicas, né? Então, a maioria dos meus sensores vão ter entradas analógicas, vão ter uma faixa de leitura entre 0 e 1023, né? Então,
por isso eu tenho leituras analógicas, né? Porque quando eu tenho leitura digital, eu tenho ou é 0 ou é 1, ou é ligado ou é desligado. Então, eu só tenho 2 estados, né? Quando eu preciso de uma faixa de valores, né? De uma graduação de valores, eu estou falando em leitura analógica. O voltage in, ele é um pino que vai me fornecer a mesma tensão e corrente que o Arduino receber pela alimentação externa. Então, se eu receber 12 volts pela alimentação externa, 1 ampere, o voltage in vai me fornecer aí 12 volts com 1 ampere de corrente, né? Então, uma tensão de 12 volts e uma corrente de 1 ampere. A mesma, o que for alimentado ou pela entrada externa, que pode ser uma fonte, uma bateria, uma pilha, vai ser fornecido no voltage in, ou se eu tiver com o Arduino conectado somente no USB, né? Então vocês sabem que o USB ele tem 4 pinos, né? Se vocês olharem lá o cabo USB, se vocês olharem lá o conector, vocês vão perceber que você tem 4 vias, né? No porta USB. Você tem a recepção de dados, transmissão de dados, então, que são duas das vias, e você tem alimentação aí de 5 volts, né? Numa porta USB. Então, por isso, muitas vezes, quando você está fazendo manipulação do pendrive no seu computador e você não ejeta o pendrive e tira o pendrive de uma vez, dependendo de como você movimenta, né, o pendrive na hora de tirar, é perigoso você fechar curto nesses duas vias aí de alimentação e queimar o pendrive, ou queimar a porta USB. Então, são as duas coisas aí que podem acontecer aí quando você manipula o USB. Então, aqui nós temos um pouco, né, da ficha técnica, né, do Arduino, né? Então, operação de tensão, isso aqui, tensão de operação, isso aqui é legal saber, né? Então, as portas digitais vão fornecer uma tensão de 5 volts e uma corrente de 20 miliamperes, né? Ele está dando uma tensão de entrada recomendada, então eu posso, na minha fonte externa, ter entre 7 e 12 volts, e como limite eu posso trabalhar entre 6 a 20. Então, quando eu trabalho muitos dentro dos limites, eu tenho aí possibilidade aí de dano à minha placa, né? Então, por isso, o recomendado é sempre trabalhar dentro da tensão recomendada. O número de pinos digitais, pinos de PWM, entradas analógicas, corrente dos pinos digitais, né? Então a corrente por cada pino digital e dos pinos analógicos vão ser aí de 20 miliamperes. E a corrente do pino, né? Nós vimos lá anteriormente aqui, ó, se nós olharmos aqui, nós vamos ter um pino de alimentação de 5 e de 3,3 volts, né? Então, esse pino de 3,3 volts vai me fornecer aí 50 miliamperes. Daí me diz memória flash. Então, memória flash é onde eu gravo os meus programas, né? Então, onde eu posso gravar, regravar os programas dentro do meu Arduino. Então, vejam que realmente eu tenho um espaço bastante limitado, né? 32 KB, né? Para armazenar programas. Por isso, nós temos uma variação da linguagem C bem enxuta aí, para gerar um código binário, né? Então, quando eu faço o processo de compilação, compilar é eu transformar a linguagem que eu escrevi num código binário, para que caiba aí dentro da minha memória. O SRAM seria a minha memória RAM, né? A minha memória de trabalho aí, quando eu estou fazendo
todos os processos dentro do Arduino. Então, eu tenho 2 kbytes, né? Então, vejam também que eu tenho pouco espaço aí de memória. E eu tenho a memória EPROM, né? Então, a memória EPROM, imagine que num computador convencional seria a BIOS, né? Então, a BIOS, quando eu ligo o computador convencional, é o Basic Input e Output System, né? Então, é o sistema base de entradas e saídas. Quando eu faço os testes de entradas e saída, identifico o que eu vou usar de entrada e saída. Então, isso seria a minha EPROM, né? Velocidade clock seria quantos ciclos de energia eu utilizo para representar alguma coisa, né? E aqui eu tenho as dimensões de comprimento, largura e peso, né? Então aqui, como eu falei para vocês, eu posso alimentar um Arduino utilizando uma fonte externa ou a minha porta USB, né? Então a fonte externa é aquela fonte que eu posso variar entre 7 e 12 volts, né? USB nós já sabemos. Aqui eu tenho um pouco aí dos componentes externos, né? Então eu pus aqui só para vocês terem como guia de consulta, né? Tudo aquilo que nós já conversamos, né? E temos aí algo que dá para nós explorarmos aí, que vocês também podem explorar com os alunos, porque são conceitos de física, né? Então, modulação por largura de pulso, pulse width modulation, eu estou fazendo o pulso de um sinal, né? Eu estou variando a duração de um sinal digital em um condutor para que eu simule uma tensão variável, né? Então, para que eu uso isso? Geralmente, quando eu quero regular velocidade, quero regular intensidade de luz, ou eu quero regular intensidade de corrente para regular temperatura, eu uso essa técnica, né? Então, por isso, nós temos essa possibilidade, né? Então, como nós falamos, quando eu tenho com saídas digitais, né? Eu só tenho 2 estados possíveis, né? Somente ligado e desligado. E o que eu faço? Quando eu falo que está ligado, ele vai passar, como eu estou trabalhando num circuito eletrônico, né? Então, um circuito de corrente contínua, ele vai passar o tempo inteiro uma corrente, por exemplo, no caso das portas digitais, de 5 volts. E quando está desligado, 0 volts. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar aí a quantidade de tempo ligado e a quantidade de tempo desligado ao mesmo tempo, né? Então, eu faço esse processo de ficar ligando e desligando. Então, por exemplo, quanto mais tempo eu deixo ligado, passando os 5 volts, eu vou ter uma intensidade aí de luz maior, pensando no acendimento de um LED. Quanto mais tempo eu tiver desligado, eu vou ter uma intensidade menor. Mas a luz está mais fraca? Não, é porque eu tenho um tempo do LED ligado, um tempo do LED desligado. Mas como a nossa visão não consegue enxergar essa alteração de estado, para nós é gerado uma ilusão aí de baixa intensidade de luz, né? Então, aqui só para vocês terem uma base, ó. Quanto mais tempo eu deixo a tensão ligada, mais forte está o meu LED. Quanto mais tempo eu deixo a tensão desligada, mais fraco fica o meu LED. Então, nós
no Arduino podemos variar aí esse ciclo entre 0 e 255. Então, quando nós começarmos a trabalhar com projetos aí que utilizem PWM, nós vamos ver que nós conseguimos trabalhar aí, quando eu quiser a luz mais fraca, eu vou estar com perto de 0. E quando eu tiver com a luz mais forte, eu vou estar mais próximo de 255. Aqui eu tenho o hardware do Arduino Nano, né? Então, minhas portas transmissão de dados, recepção de dados, o reset, o neutro, as portas digitais, voltage in, outra neutro aqui, o reset, a saída 5 volts, as portas analógicas, né? Então, vou ter mais portas analógicas, a porta de referência, e aqui embaixo a porta 3.3 volts, e aqui embaixo a minha última porta digital. Então, essa é a pinagem aí quando eu trabalho com Arduino Nano. Também tenho as especificações, né, do Arduino Nano. Então, veja que ele tem menos espaço aqui de memória, né? Então, dependendo do projeto, eu não consigo utilizar o Arduino Nano. Nós vimos aqui que dentro das portas digitais, né, eu consigo configurar uma porta para entrada ou saída, né? Então, isso aqui eu estou falando da placa do Arduino Nano, mas na verdade até do Arduino no Uno funciona da mesma maneira, né? Ou todos os Arduinos, né? Então, eu uso a instrução pinmod para configurar se uma porta ela é de entrada ou se é uma porta de saída. E se ela for uma porta de entrada, eu vou fazer a leitura dessa porta utilizando a instrução digital read. E se ela for uma porta de saída, eu vou escrever um valor nessa porta utilizando digital write. Então, essas são as possibilidades aí que nós vamos explorar aí conforme nós formos explorando o Arduino. Aqui um pouco da saída, né? Os interruptores, né? Então, aqui é um pouco mais só para vocês terem um guia de referência. Aqui alguns pinos de função especializada, né? E o LED do pino 3 aí, que já está na própria placa, né? Então, quando eu quero fazer um LED, por exemplo, piscar no pino 13, não necessariamente eu preciso conectar um LED. Ele já tem na própria placa um pequeno LED aí que vai fazer essa função. E essas são funções específicas aí das portas aí do Arduino Nano. Pessoal, dúvidas? Iremos trabalhar com o Arduino quando a gente voltar presencialmente? Sim, nós temos laboratório Arduino, né? Lá no IF nós temos todos os componentes, vocês vão trabalhar fisicamente com Arduino, fazer projetos lá, desenvolver experimentos lá que vocês queiram desenvolver, até porque parte da nossa disciplina vai ser aí fazer alguns experimentos para explorar conceitos de física utilizando esses experimentos com Arduino, beleza? Professor? Oi. Então, em relação a essa disciplina, agora como está em ensino remoto, como que vai ser, se for trabalhar com o projeto Arduino, a gente vai desenvolver algum projeto relacionado a isso ou vai ser mais para frente isso aí?
Mas no final a gente vai desenvolver projetos físicos lá no IFE, né? A gente está voltando, conforme a gente for voltando, a gente vai desenvolver projetos físicos. Mas nessa parte inicial da disciplina nós vamos trabalhar aí com simulador, né? Então nós vamos ter aí, vou até abrir o simulador aqui para mostrar para vocês aqui. Então, esse simulador aqui é um simulador chamado Tinkercad. Você consegue fazer toda a montagem, né? Você tem os componentes, né? Os componentes. Você tem a área de código, onde você consegue digitar o código, né? E você tem aqui a possibilidade de executar o seu código, né? Então, ele vai tá executando o código aqui, que é como se fosse um projeto de um semáforo, né? Um vermelho, verde. Aí passa para o amarelo, quando aqui, ó. Então tem a lógica aqui do semáforo aqui implementada, né? Então, a partir da próxima aula eu vou apresentar para vocês, vamos explorar o Tinkercad. Vocês vão se cadastrar, né? Tem que fazer um cadastrinho aqui para usar a plataforma. E nós vamos começar a fazer os nossos primeiros experimentos aí dentro da plataforma, né? E aprender o que cada uma dessas instruções aqui significa, né? Então, aí nas próximas aulas nós vamos partir aí para a prática aí na ferramenta de simulação, e a gente tendo a possibilidade, nós já vamos também marcar encontros no campus, né, para vocês terem acesso à ferramenta física. Professor, Oi. só uma dúvida. Então, quando a gente for trabalhar realmente, de fato, com Arduino, na prática, a gente vai usar alguma linguagem de programação específica, Sim. no caso C++, É, o Python a gente não vai usar isso aí. Que ultimamente estão usando muito esse tipo de linguagem de programação, né? o Python dá até para usar o Python com o Arduino, mas não vai ser o nosso caso, né? Nós vamos usar o C++, que é a linguagem padrão dele. Tanto no simulador quanto quando nós estivermos trabalhando fisicamente, né? Certo. Daí, no caso, a gente vai desenvolver um código, né? A gente vai criar no caso, um projeto, né? Daí a gente vai desenvolver um software para rodar nesse Arduino, vai ser um software embarcado no Arduino. Isso que a gente vai mesmo. fazer? Isso mesmo. Certo. Então, esse que era a dúvida, viu, professor? Certo. Nós vamos trabalhar com um conceito aí que você lembrou bem, de computação embarcada, né? E não necessariamente vai ser algo computacional, mas vai ter computação dentro desse projeto. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida?